permitir, talvez num outro momento a gente trará um pouco mais de conteúdo nesse segmento. Mas nós queremos falar hoje, anote aí, sobre 3 passos fundamentais para guiar a nossa vida de oração. Aleluia. Ok. 3 passos fundamentais para guiar a nossa vida de oração. E por que nós precisamos desses passos, amados no Senhor? Por uma razão muito simples. Porque a oração, como qualquer outro princípio, vou colocar assim, melhor corrigir. Porque a oração é uma, acho que vai ficar melhor assim. Porque a oração é uma ciência espiritual, amém? A oração é uma ciência espiritual. E como toda ciência, ela tem passos, ela tem princípios, ela tem chaves que vão tornar a sua utilização ou execução mais eficaz. Não sei se deu para perceber o que eu falei. Deu para perceber? A oração é uma ciência espiritual. Para orar de forma eficaz, não basta só abrir a boca e falar haja luz. Hello? Não basta só abrir a boca e dizer em nome de Jesus é fatal. Existem princípios espirituais que existem protocolos espirituais que vão tornar a nossa vida de oração cada vez mais eficaz. E 2 coisas, anote aí, isso é muito importante que eu vou falar, determinam a eficácia da nossa vida da oração. A primeira eficácia da nossa vida da oração está nos resultados que ela gera. E o primeiro resultado, isso na primeira coisa, amém? A primeira eficácia da vida da oração está nos resultados que ela gera. E dentro desse princípio, o primeiro resultado, ou o principal resultado eficaz que a oração gera, não é transformar a tua situação, é transformar você. A oração é eficaz quando, muito mais do que ela mudar a tua circunstância, ela muda a pessoa que nós temos sido. Hello? A segunda coisa eficaz na plataforma da oração é o quanto ela te chama para você continuar nessa plataforma. As coisas mais eficazes, ou os 2 principais princípios, aqui passa o pleonasmo, né? Porque ser principal, ou whatever else. Os 2 princípios essenciais para avaliarmos a eficácia da nossa oração não está só no fato, veja aí, de que oramos para alguém ser curado e ele foi curado. Está primeiramente no facto do quanto fomos afetados ou somos afetados pela vida de oração que temos. A oração que fazemos antes de tocar os outros, ela precisa fazer o quê? Tocar a nós. Antes de mudar e moldar os outros, ela precisa fazer o quê? Moldar-nos a nós. Antes de transformar as nossas circunstâncias e situações, ela precisa fazer o quê? Transformar-nos a nós. Quando nós conseguimos perceber isso na vida do homem e na vida de uma mulher que diz ter vida de oração, então esse homem e essa mulher estão a ter uma vida de oração o quê? Eficaz. E a segunda evidência de uma oração eficaz é o quanto nós permanecemos. E quando falo de permanecer, não estou a falar no dia, estou a falar da jornada. Porque a oração, ou a vida de oração, ela é uma jornada contínua. Então você começa a orar e você começa a criar o hábito, o costume, a cultura de tempos em tempos, sempre orar. Quando nós falamos sempre, nós não estamos a dizer que a tua vida de oração ela vai ser perfeita. Mas nós estamos a dizer que não pode passar uma semana que você não tirou tempo para orar. Só para eu não falar um dia e vão falar que estou a exagerar, obviamente. Porque aqueles dias que são corridos você não consegue ter um tempo de qualidade, ou seja lá qual for. Mas um cristão que se preze não deixa passar 3 dias, 4 dias sem o quê? Sem ter uma vida de oração de qualidade. Então quando essa consciência se ativa em nós, nós percebemos que a oração está a tornar-se o quê? Eficaz. Aleluia. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Então o pastor dizia que para ela se tornar eficaz existem alguns passos, alguns caminhos.
E por que nós precisamos, amados no Senhor, que a oração, veja aí, se torne eficaz? Porque existem resultados na minha e na tua vida que não poderão ser produzidos de nenhuma outra forma, a não ser pela plataforma ou pelo canal da oração. Oh yes. Ok. Existem resultados na minha e na sua vida que só a vida de oração eficaz, que só pelo canal da oração nós poderemos gerar e produzir tais que resultados. Vou lhe dar um exemplo bem claro e bem prático. Quando Deus fala com Abraão sobre Sodoma e Gomorra, Abraão entendeu logo que aquela conversa tratava-se da sua família, mais propriamente de Ló, sua esposa e suas filhas. Abraão sabia que não adianta eu correr para Sodoma e Gomorra para tirar o meu filho, o meu sobrinho, o meu filho de lá, né, pelo braço e dizer vai haver destruição para sobre essa cidade e saia dali. Abraão sabia ou não sabia? O que Abraão percebeu? Que a única coisa que ele podia fazer? Interceder a favor do seu sobrinho Ló. Então ele percebeu que não havia nada mais para fazer a não ser uma oração intercessória. Senhor, se houverem 50 justos, Senhor, se houverem X justos, Senhor, se houverem Y justos, será que podes poupar? Porque o próprio Deus, quando vem para Abraão, ele vai dizer o quê? Que esse negócio é importante e eu não posso, veja aí, fazer esse negócio sem revelar a quem? Ao meu amigo, o quê? Abraão. Então há coisas que Deus, eu falo muito com os meus filhos aqui, quando às vezes eles me dizem: pai, eu tive uma visão, pai, eu tive um sonho, pai, eu tive essa impressão, pai, eu vi isso da parte de Deus. E eu lhes digo sempre que a coisa mais importante a perceber quando Deus te ministra algo é entender o porquê que Deus te ministrou aquilo. Porque Deus pode me falar algo sobre o Obreiro Fernando que não é para eu comunicar para o Obreiro Fernando, que é só para eu orar pelo Obreiro Fernando. Deus pode me dizer algo que ele nem precisa saber que eu sei que Deus me falou, que às vezes nem é para eu orar, é só para eu saber. Hello? A pastora não chegou ainda. Não está aqui a pastora dentro, né? Ah? Ok. A pastora não está aqui dentro. Mas nós já tivemos alguns episódios, por exemplo, de pessoas na família, e não só, pessoas chegadas a nós, que Deus falou conosco que morreriam. E não havia nada que nós pudéssemos fazer a favor dessas pessoas. Ou seja, percebemos que era simplesmente Deus preparando a coração para sabermos aquilo vai acontecer. E eu não quero que você seja pego de surpresa nesse aspecto. E não era uma informação para chamar outras pessoas e dizer: fulano vai morrer, fulana vai morrer, porque o Senhor me falou. Era simplesmente para eu saber. Hello? Então, existirão vezes que Deus vai trazer informações para si, porque Ele quer que você interceda. E Ele quer que a sua intercessão seja o que? Uma intercessão eficaz em nome de Jesus Cristo. Tá dando para pegar alguma coisa enquanto eu falo? Isso, então vamos lá. Efésios capítulo número 6, versículo do número 18. Efésios capítulo número 6, versículo do número 18. Aleluia. Efésios 6 é um livro que vai falar-nos, dentre outras coisas, vai falar-nos sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Paulo vai nos trazer nesse capítulo alguma revelação da realidade espiritual e de como as coisas espiritualmente estão estruturadas e como nós podemos vencer algumas batalhas espirituais, amém? E aqui no versículo do número 18, Paulo vai dizer que nós devemos fazer o quê? Orando o quê? Em todo tempo, com toda, veja aí, com toda, ele quer falar no sentido de usar todos os tipos de oração. Hello? Porque existem vários tipos de oração. Então, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto. E fazendo o quê? Presta atenção nesse detalhe. Fazendo o quê? Não, o outro detalhe. E fazendo o quê?
E vigiando no quê? Naquilo que você está a orar. E vigiando no momento da tua oração. Então, quando você orar, Paulo está a dizer, vigie nisto com quê? Com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é que Paulo está a ensinar? Em particular nesse versículo e em todo o capítulo, ele também traz o mesmo propósito de ensino. Paulo está a ensinar-nos sobre oração, vida de oração, realidade espiritual. Ele está a ensinar-nos sobre gerarmos. Se calhar para vocês entenderem o contexto é melhor recuarmos um pouco, né? Ou estamos ok? Não, vamos recuar, né? Vamos recuar, né? Vamos recuar? Então, ok. Podemos começar no 11. Vamos lá, do 11. Eu não tenho muito tempo, mas vamos correr. Começa aí do 11. Comunicação e imagem, por favor. Ok. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pode avançar? Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos lá? Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar o quê? Vamos lá? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete. O que é que ele está falando? De coisas que vão tornar o nosso combate espiritual eficaz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando. E aí chegamos lá. Deu para perceber o contexto, né? Agora deu para perceber melhor, né? O que é que ele fala no versículo? Ok. Orando em todo o tempo, com toda a oração, usando todos os tipos de oração, todos os tipos de súplica no Espírito. E quando vocês fizerem isso, façam o quê? Vigiem nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então vamos lá, qual é o primeiro passo? É isso que nós falamos, queremos falar sobre 3 passos, não é? Então vamos lá, o primeiro passo para uma vida de oração eficaz. Anote aí, primeiro, não orar sem vigiar. Para uma vida de oração eficaz, eu e você não podemos orar sem vigiar. Porque ele vai dizer, vigiem naquilo que vocês estão a orar. Então nós não podemos fazer o quê? Orar sem... Vamos lá, igreja, nós não podemos fazer o quê? Orar sem vigiar. O que é vigiar? Vigiar é articular com clareza aquilo que o Espírito de Deus está comunicando no meu espírito. Hello? Vigiar é perceber de forma nítida as direções do Espírito para mim no momento que eu me coloco na plataforma da oração. Anote aí a segunda linha do que é vigiar. Vigiar é perceber a direção do Espírito para aquele encontro. Porque vou ser sincero, e muitos de vocês vão concordar comigo, que já houveram vezes, e aqueles que têm a cultura da oração, você sabe que nem sempre que você diz que vai orar, você tem um propósito claro para orar. Hello? Porque você já vai orar porque é hábito, porque é cultura, porque é disciplina. E é assim que tem que ser. A Bíblia fala que Daniel orava quantas vezes ao dia? Não, Daniel não estava todos os dias aí a orar para matar bruxo, para prosperar, para cura. E ele fazia isso todos os dias porque era costume, era princípio, era cultura. E porque era uma forma de estabelecer comunhão, intimidade e relacionamento com Deus. Então, nem sempre que nós entramos na plataforma da oração, nós temos ciente daquilo que vamos orar. E se você for maduro espiritual, você vai perceber que tem vezes que você
Diz assim: eu vou orar um pouco pela minha cura. E quando você chegar, você vai perceber que Deus mudou completamente o rumo daquilo que você programou que haveria de ser o sujeito da tua oração. O que é isso? Você se fez isso, você conseguiu articular, perceber, discernir a direção do Espírito para aquele momento de oração. Vamos lá, igreja, vocês estão aqui. E pastor, como é que eu faço? Eu vou orar, muitas das vezes eu não consigo articular a direção do Espírito. Uma das coisas, eu já contei aqui nessa igreja, que quando eu tiro tempo de qualidade de oração, normalmente eu invisto quanto tempo orando em línguas? Às vezes 1 hora. Às vezes nem faço tanto. Às vezes no meio daquele período de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos que eu estou a orar em línguas, o Espírito de Deus, ele começa a trazer informação, ele começa a trazer direção. E o que é que eu faço sempre? Eu pego aquilo que o Senhor vai trazendo para o meu espírito, eu vou orando a favor daquilo e continuo orando em língua. E sempre que eu me ponho orando em língua, eu recebo direção, eu recebo clareza, eu recebo luz, eu percebo aonde o Senhor me quer posicionado como atalaia em intercessão. Então o que é isso? Isso é discernir. Ou seja, nós temos que ter, na igreja, obviamente que o formato é outro, porque o ministro vem preparado para dirigir o culto, mas no teu dia a dia nós temos que ter a capacidade de não entrarmos na presença de Deus já programados. Vai ser assim, vai ser isso e acabou. Não. Temos que ir e ter a capacidade de quê? De discernir. Então a primeira recomendação, o que é que eu devo fazer, pastor? Invista tempo de qualidade orando em línguas, orando no Espírito, para você poder perceber qual é a evidência de Deus, qual é a direção de Deus, qual é a voz de Deus, qual é a impressão de Deus. Porque, amados do Senhor, tem momentos que você está a orar para alguém que não está contigo, que não te contou de nenhum problema, e você não percebe porque é que aquela pessoa subiu. Você não percebe, mas Deus que tudo vê, sabe que aquela pessoa precisa de alguém orando a favor dele. Deus que tudo vê sabe que daqui a nada vai descer fogo em Sodoma e Gomorra, e ele precisa de um Abraão para levantar uma oração que é intercessora a favor do seu sobrinho. Então quando isso acontece, não é um sinal para você ignorar, é para responder àquela impressão do Espírito de Deus trazida ou colocada no teu coração. Pastor, eu não oro em línguas, eu ainda não sou batizado no Espírito, o que é que eu devo fazer? Duas coisas podem também te ajudar a discernir a direção de Deus na plataforma da oração. A primeira coisa é investir muito tempo em louvor e adoração. Você pode ter um fundo, você pode ter um louvor que agite o teu espírito. Isso varia de pessoa para pessoa. E a segunda coisa que ajudará a filtrar, a ter tempo para receber o que Deus quer para aquele momento de oração, veja aí, é investir tempo suficiente glorificando ao Senhor. Hello? Investir o quê? Tempo suficiente glorificando ao Senhor, exaltando o Senhor, dizendo que Ele é bom, agradecendo ao Senhor por cada coisa, bendizendo o nome dEle, magnificando o nome dEle, enaltecendo o nome dEle. Veja, esses três protocolos que o pastor está aqui a dizer, oração em línguas, louvor e glorificar o Senhor, são protocolos, passos que vão nos ajudar a fazer o quê? A discernir a direção de Deus. Para quê? Para aquele momento de oração. Porque veja uma coisa que não pode acontecer conosco. Por exemplo, pastor Elcio, eu não venho para esse lugar pregar se eu não tiver captado algo da parte do Senhor. Não importa se eu tenho 20 mensagens acabadas, eu não vou fazer um pim-pam-pum e vou chegar lá, não. Eu tenho que captar algo da parte do Senhor. E fale com os ministros, diáconos, obreiros, às vezes eles já sabem o que é que eu vou pregar no domingo. Fale com a pastora, ela já sabe o que é que eu vou pregar na quarta-feira da próxima semana. Porque há algum tempo tivemos filtrando o que o Senhor quer para nós. Por isso é que às vezes vocês dizem, não, olha, próxima semana vocês não me ouvem às vezes dizer, não, domingo vou pregar sobre aquilo, quarta vou pregar sobre aquilo, porque já tivemos tempo filtrando. E às vezes eu digo, a não ser que o Senhor o quê? Né? Às vezes que eu digo isso, às vezes que eu digo que domingo vou chegar com um tema, chego aqui e trago um outro tema. Por quê? Porque em algum momento, em oração, em devocional, percebi que Deus mudou o quê? A linha da mensagem que eu havia de trazer. Nós não podemos orar sem discernir o que Deus quer. Nós não podemos orar sem discernir o que Deus quer. Porque veja, quando você percebe o que Deus quer que você ore,
Oh, fique feliz, porque se Deus quer que você ore a favor daquilo, Deus quer resolver aquilo. Se Deus quer que Abraão ore a favor de Ló, Deus quer salvar Ló. Se Deus quer que você ore a favor da tua saúde, Deus quer te curar. Se Deus quer que você ore a favor da proteção da tua casa, Deus quer proteger a tua casa. Se você percebe que daqui a nada é intercessão financeira, Deus quer te prosperar. Se Deus imprime no teu espírito para orar a favor de alguma coisa, é porque Ele está disposto a trabalhar a favor daquela coisa. Eu posso ouvir um glória a Deus dessa igreja? Aleluia. Então vamos lá. Uma outra forma de vigiar é usar o poder da visualização. Uma outra forma de vigiar é usar o poder da visualização. Por exemplo, aqueles que, como eu, gostam de usar, de orar com fundos, louvores e tal e tal. Tire tempo usando o poder da imaginação. Vou dar um exemplo. Eu sou solteiro. Eu não sou, né? Alguém é solteiro? Haja o que houver, nunca mais serei solteiro na minha vida. Nunca mais vou experimentar esse status, graças a Deus. Mas vou colocar o Roberto Fernandes, ele vai sofrer hoje na minha mão, vai ser a minha cobaia. O Roberto Fernandes é solteiro, ainda nem é solteiro maior, menor. O Roberto Fernandes é solteiro e ele anseia casar. Então, antes dele começar a orar a favor do casamento dele, ele visualiza o casamento dele. É o Fernando com um fato vermelho e amarelo, sapato castanho, aquele que faz assim, aquele boca dele. Ele começa a imaginar, ok? A Márcia está sempre bonita, né? Minha filha, Márcia, com um véu que sai da porta e tal e tal. Só que ela entra pé aqui, mas ela vem de cavalo até a igreja. Hello? O poder do quê? Da visualização. Quando ele visualizar e tal, com meu padrinho, com a minha madrinha, pastor também, vai estar mais bonito do que eu. Não consigo, aquelas batas que eu uso. E tal, a visualizar. A igreja vai estar dividida, né, ao meio, um tapete vermelho, flores, pétalas, balões. Ele vai visualizar. Depois dele visualizar, o que é que ele vai fazer? Ele vai poder verbalizar. Porque tem vezes que nós estamos a orar coisas que nós não nos vemos lá, que nós não acreditamos que Deus pode fazer, que nós podemos ter, que nós podemos viver. Ouça, se você não se vê lá, não ore a favor. Hello? Se você não acredita que aquela porta pode abrir para ti, então não ore a favor. Eu já falei nessa igreja, é por essa razão que Jesus perguntava sempre às pessoas: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Você se vê curado? Você se vê limpo? Você se vê são? Você se vê naquela condição que você gostaria de estar? E mais do que você se vê, você acredita que o teu Deus pode fazer isso? Uma das formas de vigiar é usar o poder da visualização. Veja, que é a mesma dinâmica e o mesmo exercício que Deus fez quando criou o mundo. No Gênesis 1 ele imaginou. No Gênesis 2 ele executou. Porque a Bíblia fala no Gênesis 2 que não existia nada daquilo que Deus falou em Gênesis 1, porque não havia orvalho, não havia água para irrigar a terra. Então não existia nada daquilo que Deus estava a dizer que haja. Passou a existir quando havia água para irrigar a terra. Vigiar. Você quer orar a favor da tua empresa, você quer orar a favor da tua empresa e tal, a favor do teu negócio. Não fale só, porque às vezes nós estamos a falar coisas que nós não acreditamos que a nossa empresa pode se tornar.
que o nosso negócio pode se tornar. Às vezes nós estamos a orar coisas que nós, faturações que nós não acreditamos que podemos chegar lá. Às vezes nós estamos a orar a Deus por números na igreja que nós não acreditamos que poderemos ter. Então é preciso fazer o quê? O exercício da visualização. Visualização. O exercício da visualização. Depois de você visualizar, você faz o quê? Você verbaliza. Depois da visualização, você faz o quê? Você confessa. Eu declaro que isso é uma realidade. Eu declaro que aquela porta está aberta. Eu declaro que eu fiz aquilo. Eu declaro que eu alcancei aquilo. Eu declaro que eu cheguei nesse nível. Eu declaro que o meu filho está curado. Eu declaro isso. Eu declaro paz na minha casa. Porque você viu a paz chegar na tua casa. Você viu o teu casamento acontecer. Você viu a cura te visitar. Você viu a porta do emprego se abrir. Você viu a promoção acontecer. Você viu o negócio despontar. Você viu as coisas se materializarem. O poder da visualização. Porque veja, não sei se eu já falei aqui nessa igreja, muitas das coisas que nós não vemos no espírito, nós não vivemos. Ouça o que eu vou falar. Nada vem para a nossa vida por acaso. Porque se alguma coisa vier para as tuas mãos e para as minhas mãos por acaso, e não houver expectativa, não haverá em nós a capacidade para conservar. Não haverá o quê? A capacidade para conservar. Se você tiver um Lamborghini agora, vai estragar a próxima semana, porque você não tinha expectativa em ter esse carro. Não há expectativa. Se não há expectativa, não haverá o quê? Capacidade para conservar. É preciso haver expectativa de que aquela realidade virá para nós. Uma das coisas que faz pessoas voltarem a ficar doentes, de doenças que já foram até curadas, é a falta de expectativa na cura delas. Então a mente delas coloca elas, como o povo do Egito, eles já estão livres, mas eles estão a falar com Moisés, mas aqui, e estão a comer maná, e estão a ver água da rocha. Quem dera se estivéssemos no Egito para comer pepino. Você prefere comer a cebola do Egito e ser escravo do que estar livre e comer maná do céu? Por quê? Porque tem muita gente que está livre por fora, mas preso por dentro, escravo por dentro, doente por dentro. Tem muita gente que a cura veio no papel, mas a mente dele não está curada. O grosso das pessoas que têm doenças VIH, cancros, cânceres e outras, o que lhes mata não é a doença, o que lhes mata é a mente. O que lhes mata é o pensamento. Porque elas não usam o quê? O poder da visualização em benefício delas. Ela começa já a pensar com a morte. Ela já está vendo as pessoas ali chorando. Meus filhos vão me chorar, meus netos vão me chorar, vão me enterrar mesmo aqui, não sei o que, não sei o que. Umas até preparam já o vestido lá. No dia me põe não sei o que. Qual é a cura que vai entrar no teu corpo? Se cura é espiritual. O poder da visualização. Essa é uma das formas de nós podemos vigiar. Não sei se dá para trazer mais uma forma de vigiar, mas vamos lá. A terceira forma de vigiar é usar o dom, ou usando o dom do discernimento. O que é o dom do discernimento? É a capacidade de observar as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Discernir os feelings, os desejos e algumas impressões que vão vir no nosso coração. Perceber o que ataque eu estou a viver, que problema está a acontecer comigo. De repente eu estou com uma inclinação para o pecado sexual, de repente eu estou muito irritado, de repente eu estou muito altivo, de repente eu estou a gostar coisas que eu não gostava, de repente eu estou a ver que parece que há uma luta naquele campo mais intensa do que antes. Desenvolver o quê? Ou usar o quê? A capacidade de discernir as coisas que estão acontecendo o quê? À minha volta. Então, pelo poder do discernimento, você vai perceber que áreas deverão ser alvo da tua oração. Porque veja, qual é o grande problema de muitos cristãos? Nós oramos sem propósito. Toda oração dirigida a Deus, ela deve ser erguida, estruturada e com propósito. Então, o poder do discernimento vai nos fazer perceber o que está acontecendo à nossa volta, perceber o que está acontecendo nos ambientes que fazemos parte, para cuidarmos, tratarmos espiritualmente, perceber as impressões de Deus no nosso coração. O que é isso, pastor? Isso é vigiar. Não podemos orar e esperar uma vida de oração eficaz sem desenvolvermos a capacidade de quê?
de vigiar. O que acontece com o grosso dos cristãos nas suas casas? Quando ele se propõe a orar, ele entra no quarto. Dá para pegar alguma coisa? Ok. Ele entra no quarto, fecha a porta, levanta as mãos, agradece a Deus pela vida. Pela cura. Quer tirar o meu lugar, irmão? Irmão, eu posso deixar já o micro. Quer pregar? Esse tema. Vai conseguir dirigir esse tema? Os passos eficazes da oração. E ele começa a agradecer já a Deus e tal. Obrigado, Senhor. 1 minuto de agradecimento. Pai, todo demônio que estava na minha casa ontem à noite. Deus assusta já. É como então? Ainda não massageaste o meu coração. Não disseste que eu sou bom, que eu sou maravilhoso. Não sabes o que está no meu coração para ti. 1 minuto, Deus, obrigado, tu és bom, tu és maravilhoso. Obrigado, dormi, acordei. Senhor, eu estou a falar agora. O bruxo que está a me amarrar, o bruxo que não está a me deixar eu casar, o bruxo que não está a abrir a porta do emprego, hoje ele vai cair, vai cair. O anjo assusta. Senhor, aqui é para fazer como? O anjo, Deus fala, deixa. Recua. Ele faz tudo do jeito dele, da forma dele, tudo à toa. E às vezes, veja, que Deus quer me abençoar, não quando eu estou a orar para mim e por mim. Naquele dia a agenda de Deus era: vais orar para o fulano, vais orar para a fulana, e enquanto a tua preocupação é a vida do fulano, eu vou me encarregar de cuidar da tua vida. Às vezes a agenda para aquela noite era você estar a interceder para outros serem curados, para outros prosperarem, para outros serem ganhos, para outros serem salvos, para outros conseguirem emprego, para outros terem paz. E Deus ia dizer: enquanto você ora pelos outros, eu cuido da tua casa e da tua causa. Mas nós já colocamos na cabeça que temos que matar o diabo. Já colocamos na cabeça que se nós não atacar o demônio, nada vai mudar. Hello? Nós vimos que Deus é que autorizou Satanás a tocar na vida de Jó. Mas vimos que Jó nunca se dirigiu contra Satanás. Abençoou os amigos e Deus o prosperou e restaurou a vida dele. Porque veja, Jó é conhecido na história da Bíblia como um dos homens com maior nível de inteligência espiritual, por uma razão muito simples. O primeiro livro da história da Bíblia é o livro de Jó, a ser escrito. Quando Jó veio, Jó faz parte como é que se diz, Jesus? Da estação dos patriarcas, Abraão, daqueles tempos lá. Quando Jó existiu, não existia Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios, Números, Josué. Não existia nenhum livro para ele ter como base. Mas o homem era detentor de uma inteligência espiritual tal que todas as coisas que ele fazia eram eficazes. Por quê? Porque Jó nunca esteve, vai ler a história dele, no modo automático, no modo programático. O que seria no modo automático? Falam algo sobre a situação e você reage à altura do que falaram. Jó sempre confundia o entendimento das pessoas à volta dele. Ele nunca dava respostas, nunca reagia como eles queriam que reagissem. O homem detinha o quê? Uma inteligência espiritual acima da média e acima do normal. De vigiar. Eu falava há pouco tempo que oração, sempre que nós formos orar, nós nunca podemos fazê-lo de forma automática. Nós nunca podemos fazê-lo de forma empírica. Essa é a razão pela qual muitas orações não são eficazes. Que Deus nos dê a graça e a sabedoria de, quando nos colocarmos na plataforma da oração, erguermos uma oração com propósito. Porque a minha e a tua oração, ela tem que ter propósito, para ela tocar os céus e mover as mãos de Deus em tua direção e em teu favor. Em nome de Jesus, me dá um amém. Isso, celebra bem forte o Senhor. Os outros 3 passos eu vou falar bem rápido, porque já são 20 horas. Anote aí, o segundo passo
Eclesiastes capítulo número 3, Eclesiastes capítulo número 8, versículo número 3 vai dizer: não te apresses a sair da presença dele. Aí a presença dele de quem? Na presença do rei. E esse é o segundo ponto. Quando formos orar, se nós quisermos uma vida de oração eficaz, nós não podemos entrar na presença de Deus com pressa. Eclesiastes 3:8. Não podemos ir orar. Obviamente, veja aí, que existe aquela oração da manhã, você já sabe que vai para o serviço, o teu horário de saída tem que ser 7 horas, conta de onde você vive, conta do trânsito, A, B, C e D. Mas existe aquela oração que é uma oração de qualidade, uma oração eficaz, efetiva, que você fecha a porta do quarto, você fecha a porta da sala, fecha a porta da casa de banho, você vai para o lugar da oração. Quando você for fazer aquela oração, não vá para aquela oração com pressa. A pastora sabe que há vezes que eu estou aqui na igreja e eles querem vir trazer algo ou vir pegar alguma coisa e eu vou ter que receber, entregar ou abrir o portão. Eu digo: olha, eu vou orar daqui a nada. Então eu não vou ter hora para sair. Eu nunca entro na plataforma da oração contando com a hora que eu vou sair. Então, se vocês querem trazer isso, tragam agora, porque quando eu começar, vocês não vão poder entrar. Quando você entra na presença de Deus, nunca entre com pressa. Nunca entre com quê? Nunca entre com pressa. Não, eu vou meter já 30 minutos e depois de 30 minutos vou sair. E se Deus quiser continuar a ouvir a tua voz? E se Deus quiser continuar a falar contigo? Nunca entre com quê? Com pressa. Porque poderão haver dias, e você vai ter que ter a sensibilidade de perceber isso. Você vai dizer: não, eu vou orar 2 horas. E às vezes em 20 minutos você vai perceber tudo o que tinha que acontecer nesse encontro aconteceu. Poderão haver dias que você vai dizer: eu vou orar 1h30. E você vai ver que daqui a nada, depois de 30, 40 minutos, você vai perceber que tudo que tinha que acontecer naquele encontro aconteceu. Mas haverão dias que você vai dizer: eu vou dedicar 20 minutos de oração. E você vai perceber que Deus, Ele próprio, vai criar circunstâncias naquele encontro para o programa de 20 minutos se transformar em um programa de 1 hora, 40 minutos, 1h30, 2 horas. Se nós queremos uma vida de oração eficaz, não podemos entrar na presença dEle com pressa. Olha, senhor, é assim, eu estou aqui, mas sabes, tem o jantar da Mônica. Então, só para não parecer que não vim, o jantar é às 19h30, são agora 18h40, pelo menos até às 19 horas, já dá para falarmos um pouco e depois vais no jantar da Mônica, vais capotar. E às vezes Deus te chamou para a plataforma, para te colocar ali até às 19h30 e você perdeu o desejo de ir para o jantar da Mônica. Porque uma encruzilhada estava à tua espera às 19h30 quando você queria sair. Uma vida de oração eficaz é aquela que quando entramos para a presença de Deus, nós não estamos preocupados com o tempo ou com a hora de sair dela. De repente você pode começar a orar às 23 e Deus dizer: hoje vamos fazer vigília nós os dois. E você ir até a 1 e você ir até as 2. Essa é uma vida de oração que vai se tornar o quê? Eficaz. Terceiro e último ponto, por conta do tempo, anote aí. Escutar. O primeiro ponto que nós vimos é discernir, não é? Foi isso que nós vimos? Qual é o primeiro ponto? Não orar sem vigiar, obrigado, desculpem. Vigiar. O segundo ponto é não ter pressa. E o terceiro ponto é escutar. Ouça o que eu vou falar. Escutar. Terceiro ponto, escutar. É isso que eu falei, não é? É isso, não é? Ok, então vamos lá no terceiro ponto. Quando nós oramos, nós não somos os únicos que falamos. Deus também fala. E eu e você precisamos desenvolver a sensibilidade e a capacidade de perceber que Deus está falando comigo. Nesse momento que eu estou a pregar, Deus está falando contigo. Quando você ora, você não é a única pessoa que tem coisas para revelar, para explicar e para trazer. Os céus, os anjos, o Espírito Santo também tem coisas para revelar, para explicar e para trazer. Então, na plataforma da oração, precisamos desenvolver a capacidade de ouvir o que Deus está falando. E ouça o que eu vou falar. Deus não é homem.
Deus é espírito. Então os canais de comunicação divino para nós, eles vão ser totalmente espirituais. Nós vamos ter que desenvolver o quê? A capacidade de discernir. Só que qual é o problema que acontece conosco? Há vezes que nós nos colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, fala comigo, Senhor, me revela, Senhor, fala para mim. E estamos à espera que Deus fale conosco de forma humana. E às vezes Deus está a falar contigo por meio de um sentimento. Às vezes Deus vai falar contigo por meio de uma ideia. Às vezes Deus vai falar contigo por meio de um feeling, por meio de uma impressão que Ele vai colocar no teu coração. E algo que acontece muito comigo, eu oro e de repente apanho sono. E quando eu durmo, como aconteceu com José em Mateus capítulo número 2, o que é que acontece? Eu sonho, eu tenho uma visão e eu percebo que Deus falou comigo após o meu momento de oração. Então nós precisamos perceber que quando nós falamos, porque a oração ela é um programa que foi gerado para não ser um monólogo, mas para ser o quê? Um diálogo. Então há um momento que você fala e Deus ouve. E ouça o que eu estou a dizer. Há um momento que Deus quer comunicar coisas para ti. Ouça, o principal resultado da minha e da tua vida de oração é ouvirmos de volta quando falamos para Ele. É isso que vai nos trazer a paz de espírito. É isso que vai nos trazer a força. É isso que vai nos trazer a perseverança. É isso que vai nos trazer a convicção de que eu acabei de orar. O cancro ainda pode estar aqui, mas Deus falou comigo e a minha cura é uma realidade. Então nós precisamos filtrar a capacidade de discernir que depois desse período de oração, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu senti, aquilo que eu pensei, amado Senhor, vão ter vezes que vai parecer um pensamento. É por isso que sempre que eu oro, eu tenho, se for aqui na igreja, eu tenho a minha agenda ou o bloco de notas aí. Tudo que eu começo a receber, mesmo que pensei, eu escrevo. Mesmo que foi um pensamento, eu escrevo. Porque eu percebo que não são coisas, como é que eu posso dizer? A palavra fugiu. Não são coisas, não é a palavra que eu queria usar, não é essa, mas veja, que não são coisas banais. A palavra é o acaso, ou seja, que não veio ao acaso para mim. Porque às vezes você está a orar para água e Deus vai imprimir algo no teu coração que não tem nada a ver com água, mas é uma solução, é algo que Ele tem reservado para ti. O que é que acontece com muitos de nós? Senhor, fala comigo, Senhor, fala para mim. E nós estamos à espera daquela voz. Mônica, assim diz o Senhor, Deus. Eu sou. Oh, a glória. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vocês viram muito o filme de Jesus. Uma voz, estão à espera, a nuvem, a chapa do quarto se abrir. E aquele vento. O bairro está mesmo preparado para vir essa tempestade. Então, Senhor, fala comigo. Fala sobre a minha vida sentimental, meu Pai. Agora, onde é que eu vou? Como é que eu faço? Eu estou cansada. E Deus te traz uma situação para você ver, é para ir embora. E você fica triste depois daquela situação e fala: eu ainda falei contigo para me mostrar um sinal e não me deste nenhum sinal. E Deus está a dizer assim: o pior cego é aquele que não quer ver. Porque nós somos homens e queremos que Deus desça na nossa dimensão. Deus não desce na tua dimensão. Deus quer que a gente suba a dimensão dele. Não vai ter nem, eu falo sempre, nem eu quando falo, o Senhor imprimiu no meu espírito, o Senhor me falou, não ouvi com alto, assim, tipo a vossa voz. Fala para ela que não ouvi assim alto. Tem vezes que é um feeling, tem vezes que é uma impressão. Hello? Tem vezes que é um sentimento. Mas como já conhecemos um pouco os protocolos e a forma como o Senhor comunica conosco, nós dizemos que o Senhor falou comigo. Porque no Espírito, muitas das vezes nós ouvimos vendo. Tem vezes que nós estamos a falar que vimos, ouvimos. Tem vezes que nós estamos a falar que ouvimos, vimos.
Só que isso são linguagens proféticas. Então é preciso ter essa sensibilidade para ouvir, depois de termos falado. Eu partilhava hoje com a diaconisa, por exemplo. Recentemente eu orei por uma irmã aqui, né? Uma irmã que estava sentada ali no final do culto, uma irmã Clara, uma irmã abençoada, que hoje por acaso não veio para o culto. E eu falei o que o Senhor me falava a respeito. Vocês lembram-se dessa irmã? A questão do ventre e tal, e tal, e tal. Vocês lembram-se da resposta da irmã? A irmã disse o quê? Lembra-se? Quem respondeu? A irmã disse o quê? Que não tem problema nenhum, né? Ok. Mas eu disse, tá bom. Nós oramos, falamos, mas ouvimos. E percebemos pelo que ouvimos que você está errada e nós estamos certos. Irmãos, as suas, você pode profetizar para alguém, a pessoa falar que não aconteceu e ter acontecido. Ontem não tivemos gabinete com a irmã. A irmã me disse, pastor, eu tenho miomas, já perdi X gravidezes e tive várias dificuldades para conceber. Mas vocês que ouviram, falaram, pai, hoje bateu na trave. Nunca vamos bater na trave. Nunca vamos bater na trave. Porque eu podia ter dito, não, está bem, se não tem nada, pode voltar para o teu assento. Nós falamos. Agora temos que desenvolver a capacidade de ouvir. Ela disse, pastor, aquela semana marquei consulta com o ginecologista, porque eu falei, esse senhor quem é? Que sabe o que está a se passar comigo. Eu disse, eu não sei. Alguém sabe. Mas aqui diante de todos vocês, ela disse que eu não tenho nada. E ela só me disse que tinha miomas. Eu disse, eu sei que você tem mioma e vou te falar quantos você tem. Você tem 4. Ela ficou vermelha. Porque é preciso desenvolver a capacidade de, além de falar com Deus, ouvir quando Ele está falando. Ouça, e quando você ouvir, vão ter pessoas que vão te chamar de louco, de maluco. Fica firme e fixo na loucura e na maluquice que você ouviu. E você sabe, foi Deus que falou comigo. E o tempo vai trazer a verdade daquilo que eu recebi do quê? Da parte do Senhor. O tempo, ela disse, não tenho como viver. Eu tenho que te procurar para te falar, eu menti. Eu disse, eu sei que você mentiu. Porque conhecemos a fonte de onde recebemos o que recebemos. Então, a plataforma da oração, você tem que estar aberto para conseguir perceber quando Deus está a falar contigo. Porque Deus, Ele quer falar conosco. Deus, Ele quer o quê? Ele quer falar conosco. E amados do Senhor, se nós desenvolvemos cada vez mais a capacidade de ouvi-lo, nós não vamos viver os dias da nossa vida em vão. Nós não vamos morrer por acaso. Nós não vamos morrer prematuramente. Nós não vamos morrer, veja, por nenhum acidente que não estava programado. Nós não vamos ser apanhados na contramão de nada, porque de tempos em tempos Ele vai falar. Quantas pessoas foram livres de situações, de mortes, porque de repente tinham uma festa e tiveram um feeling de não ir mais para aquela festa e responderam positivamente ao feeling. E naquele dia, os amigos que foram, morreram, tiveram um acidente. Mas há outros que na contramão disseram, não, está amarrado, isso não é nada, está amarrado. Que Deus nos dê acima de tudo a capacidade de sabermos discernir quando Ele estiver o quê? Falando conosco. Porque tem dias que Deus vai falar por meio de um fogo. Tem dias que Deus vai falar por meio de um vento. Tem dias que Deus vai falar por meio de uma tempestade. Deus, Ele vai falar de várias formas. Só que como eu disse, Deus é Espírito. Nós somos humanos. E Ele não vai falar conosco de formas humanas. Ele vai falar conosco de forma espiritual. É assim que Ele quer falar algo com Jeremias. Deus também. E Ele está lhe mostrar uma panela. Mas Senhor, custava me explicar. Não, isso aqui é aquilo. Não, vem da panela. Jeremias, o que é que vês? Não, eu vejo uma panela. É, Jeremias, é isso mesmo. Ele quer falar com Ezequiel, que vai montar ou vai erguer a nação de Israel e vai torná-la um exército forte. Ao invés dele vir já ele falar isso, ele está a levar para um vale de quê? De ossos secos, para uma coisa que parece que não tem nada a ver. Porque Deus é Espírito. E sempre que Ele for falar conosco, Ele vai falar de forma espiritual. Que o Senhor nos dê a sabedoria e a capacidade de discernir
a voz de Deus, os sinais de Deus, quando eles vierem em nossa direção, em nome de Jesus. Alguém diga amém e celebra o nome do Senhor Jesus.